Nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação. Olá, meu amado. Olá, minha amada. Eu quero estar cumprimentando vocês com a paz do Senhor e eu quero agradecer por mais esta oportunidade de poder estar aqui juntamente com vocês, me colocando na presença de Deus para que eu possa ser um canal de bênção para a vida de cada um. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa se inscrever, que você acione aí o sininho da notificação, que você deixe aí também o seu like, porque isso vai ser muito importante para que esse canal possa continuar e para que o nome de Jesus possa ser exaltado e possa ser também glorificado. Eu vou trazer para vocês uma palavra que é bastante conhecida, mas eu creio que vou trazer debaixo de uma revelação que vai abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês. Nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação. A palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14 e no versículo de número 15, vai nos dizer assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazemos. Então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quando nós olhamos para esta passagem que nos relata a multiplicação dos pães e dos peixes, é muito importante nós prestarmos atenção a uma grande revelação. Porque, pelo que nós entendemos, a multiplicação, ela não acontece quando os pães e os peixes estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas a multiplicação somente vai acontecer quando ele entrega esses pães e esses peixes nas mãos dos discípulos. Pelo que eu posso entender através da palavra de Deus, depois que Jesus entrega os pães e os peixes nas mãos dos discípulos, estava impartido sobre aqueles pães e sobre aquele peixe uma unção. E essa unção vai ser carregada através dos discípulos, para que eles, entrando em contato com a multidão e distribuindo para a multidão os pães e os peixes, toda aquela multidão fosse saciada através do grande milagre, chamado de milagre da multiplicação. É muito importante prestarmos atenção não somente ao milagre da multiplicação, como aconteceu, mas como é que Jesus, ele carrega essa unção da multiplicação sobre os pães e os peixes e os transfere aos seus discípulos, e os discípulos compartilham essa unção com a multidão. E toda a multidão é saciada através daquele alimento. Jesus carrega esta unção, nós vamos ver através da palavra, quando ele primeiramente valoriza o que é pouco. Para os seus discípulos, 5 pães e 2 peixes não eram nada. Para eles não seria o suficiente para saciar toda aquela multidão. Mas quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus
quando ouve falar a respeito dos 5 pães e dos 2 peixes, ele diz: trazemos aqui. Então nós vamos ver que Jesus está valorizando aquilo que os discípulos não valorizaram. Ele está valorizando aquilo que é pouco. Muitas vezes a unção da multiplicação não se manifesta, porque nós não damos valor àquilo que é pouco. Nós desprezamos o pouco. E quando nós entramos na palavra de Deus, nós vamos entender que Deus, ele dá valor ao pouco. E nós, como seres humanos, muitas vezes, ao estarmos diante do pouco, parece que nós estamos diante de uma impossibilidade, de uma grande dificuldade. Parece que não vemos no pouco uma solução. E não valorizamos o pouco. Mas quando olhamos aqui para Jesus, nós vamos ver que ele valoriza o pouco. E através da valorização do pouco, é que essa unção começa a ser carregada sobre aqueles 5 pães, sobre aqueles 2 peixes. Mas quando você continua lendo esta passagem, a revelação ela é maravilhosa, você vai ver também que além de valorizar o pouco, você vai notar que Jesus, ele mentaliza a solução com o pouco. Na sua mente, aquele pouco seria o suficiente. Eram 5.000 homens, além de mulheres, além de crianças, mas na sua mente, aqueles 5 pães e 2 peixes seriam suficientes para saciar toda aquela multidão. É muito importante isso, porque muitas vezes o pouco traz para nós uma certa incredulidade e nós não conseguimos de maneira nenhuma mentalizar solução com aquilo que é pouco. Mas muitas vezes Deus quer usar o pouco e não o muito. Deus quer fazer através do pouco um grande milagre. Deus quer operar maravilhas através do pouco. E quantas vezes pela falta de nós valorizarmos o que é pouco e nós mentalizarmos solução com o que é pouco, nós deixamos de lado essa unção, que é a chamada unção da multiplicação. Jesus carrega a unção da multiplicação, quando valoriza o que é pouco e quando mentaliza a solução com o que é pouco. Eu não sei se o que você tem agora é pouco, mas eu quero que você, juntamente comigo, mentalize solução com aquilo que é pouco, porque Deus pode usar este pouco para suprir a tua necessidade. Deus pode usar esse pouco para resolver o teu problema. Esse pouco pode ser solução. Talvez o muito no momento para você não fosse solução, porque o muito seria esse muito, mas sem o agir e operar de Deus. Mas quando o pouco que você tem, você mentaliza com este pouco a solução, Deus estende as suas mãos para operar através da sua vida um grandioso milagre, que é o chamado milagre da multiplicação. Mas Jesus carrega esta unção também quando ele entra na dimensão espiritual com o pouco. Diz a palavra no versículo 19 que quando ele toma os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos para o céu. Ou seja, ele entra na dimensão espiritual com o pouco. Eram somente 5 pães e 2 peixes, mas ele pega esses 5 pães e 2 peixes e levanta os olhos para os céus. Ou seja, ele está entrando na dimensão espiritual com aquilo que é pouco. Porque ele sabe que entrando na dimensão espiritual, aquilo que é pouco vai ser solução. Aquilo que é pouco vai ser o suficiente. Aquilo que é pouco vai ser o necessário. Aquilo que é pouco vai suprir a necessidade. Muitas vezes nós temos o pouco nas nossas mãos, até o valorizamos, mentalizamos até a solução com o pouco, mas nós se esquecemos que o necessário é entrar na dimensão espiritual, é tirar os olhos da terra, é tirar os olhos daquilo que muitas vezes nos deixa até incrédulo, nos deixa muitas vezes até meio pasmado diante da situação. Não, devemos tirar os olhos da terra, levantar os olhos ao céu, entrarmos em dimensão celestial com aquilo que é pouco,
para que o Deus que nós servimos possa transformar esse pouco no que é muito. E através desse pouco possa haver solução, para que muitos sejam saciados e satisfeitos. Jesus, além de valorizar o que é pouco, além de mentalizar a solução com o que é pouco, além de entrar na dimensão espiritual com aquilo que é pouco, diz a palavra, no Evangelho segundo João, no capítulo 6 e no versículo 11, vai dizer que ele toma os 5 pães e 2 peixes e ele dá graças. Segundo o relato aqui que nós vemos em Mateus, Jesus abençoa os 5 pães, abençoa os 2 peixes. É muito importante isso, porque muitas vezes nós damos graça por aquilo que é muito, mas nós nos esquecemos de agradecer por aquilo que é pouco. Diz a palavra que se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Jesus carrega uma unção que ele consegue compartilhar com os seus discípulos. E os seus discípulos compartilham essa unção da multiplicação com a multidão. E toda aquela multidão faminta é totalmente saciada através do milagre da multiplicação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu chego a você neste momento para também impartir com você uma unção de multiplicação sobre a sua vida. O final de ano está chegando. E eu espero que o novo ano que vai começar para você seja um ano onde coisas estejam multiplicadas, onde você possa desfrutar da abundância, onde você possa ter as suas necessidades totalmente supridas, porque é a vontade desse Deus operar na vida de cada um de nós esse mesmo milagre, que é o milagre da multiplicação. Se você agora está com pouco, pode ter certeza que esse pouco Deus vai multiplicar e vai suprir a tua necessidade, certamente, em nome de Jesus. Esse momento contigo, eu quero estar orando agora, para que Deus possa te abençoar e para que Deus possa te levar a desfrutar desta unção preciosa, que é a unção da multiplicação. Deus que te abençoe em o nome de Jesus. Pai, em o nome de teu Filho, eu imparto neste momento sobre todos aqueles que estão assistindo esse vídeo a unção da multiplicação, que essa unção traga suficiência, que essa unção supra toda a necessidade, que essa unção opere o milagre com o pouco e que esses que estão assistindo o vídeo possam desfrutar desta unção em o nome de Jesus.